Boa noite, queridos ouvintes. No ar, a Umbanda Sem Fronteiras, o programa que divulga a sagrada mensagem da Umbanda praticada no Templo Estrela do Oriente, tendo como objetivos uma transformação de valores e a reforma interior. Todos os sábados, de 21 às 22 horas, eu, Luiz Fernando Barros, e minha esposa Flávia Barros, temos um encontro marcado com vocês através das ondas da Rádio Metropolitana AM em 1090 kHz ou no site www.metropolitana1090.com.br. E nós gostaríamos da sua participação. Envie um e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com e tire suas dúvidas sobre o espiritualismo em geral ou a Umbanda em particular. Está entrando no ar o programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Pai nosso que estais nos céus, nas matas, nos mares e em todos os mundos habitados, santificado seja o teu nome, pelos teus filhos, pela natureza, pelas águas, pela luz e pelo ar que respiramos. Que o teu reino, reino do bem, do amor e da fraternidade, nos una a todos e a tudo que criastes em torno da sagrada cruz, aos pés do divino Salvador e Redentor. Que a tua vontade nos conduza sempre para o culto do amor e da caridade. Dai-nos hoje sempre a vontade firme para sermos virtuosos e úteis aos nossos semelhantes. Dai-nos hoje o pão do corpo, o fruto das matas e a água das fontes para o nosso sustento material e espiritual. Perdoa se merecermos as nossas faltas e dá o sublime sentimento do perdão para os que nos ofendam. Não nos deixeis sucumbir ante a luta, dissabores, ingratidões, tentações dos maus espíritos e ilusões pecaminosas da matéria. Enviai-nos, Pai, um raio de tua divina complacência, luz e misericórdia para os teus filhos pecadores que aqui habitam, pelo bem da humanidade, nossa irmã. Assim seja. E é com esta maravilhosa melodia que estamos dando início a mais uma edição do programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana em 1090 kHz. Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã. É um grande prazer estarmos juntos, nesse dia sagrado, dia 24 de maio, dia de Santa Sara Kali, a grande padroeira do povo cigano, aquela festa maravilhosa lá em Saint-Marie de la Mer, assim, gente?
Então, olha, e aqui também a festa não deixa de acontecer, né? Com certeza absoluta. E aqui do meu lado estão essas figuras também iluminadas que compõem a nossa família Tel, iniciando pela minha querida esposa Flávia Barros. Boa noite, Flavinha. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos presentes, queridos ouvintes, família Tel. Que possamos ter uma noite bem abençoada. Maravilha, e teremos, eu não tenho a menor dúvida disso. Minha querida irmã Luciene Oliveira, que já está com os brilhos, com a roupa, com certeza absoluta, com toda a egrégora espiritual dos ciganos na antivéspera. Boa noite, Lu. Boa noite, Luiz. Optá, realmente, já na vibração dos ciganos. Isso Dia de aí. Santa Sara, dia de agradecer a tudo que já nos foi dado, a nossa vida. Enfim, boa noite a todos aqui, irmãos presentes, aos nossos ouvintes, à família Tel, e que tenhamos uma noite de aprendizado e de muita alegria. E teremos. Meu querido irmão Alexandre Bahia, esse é o homem que está junto lá com o pessoal lá de cima da alta espiritualidade. Boa noite, Bahia. Boa noite, Luiz. Boa noite, irmãos aqui presentes. Boa noite, família Tel. Boa noite, queridos ouvintes. Mais uma vez, um grande prazer estar com vocês para mais um dia de aprendizado. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigos do estúdio, família Tel. Tenho certeza, teremos uma excelente noite de bastante estudo. Sem dúvida que teremos, sim. Dona Flávia, não podemos esquecer que hoje temos aí, olha, um time completo lá da família Tel fazendo anos. Isso, Luiz. Aniversariou no último dia 18 nosso irmão Arlis. No dia 19, Vinícius Frai. No dia 22, a minha querida Luana, minha nora preferida. E meu filhão Fernando Barros, dia 23. E hoje está aniversariando a nossa irmã Maria José. Parabéns a todos, muitos anos de vida, saúde, muita paz, muita alegria em seus corações. Parabéns a todos, um parabéns especial, obviamente, aí ao meu querido filho Fernando, que fez anos ontem, a Luana também, que é uma filha nossa, e todos os outros também não deixam de ser nossos filhos, que Oxalá os abençoe. Nós vamos rapidamente para um intervalo comercial e já mais um caso no quadro Transformando, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. No programa A Umbanda Sem Fronteiras, transformando a reflexão e a reforma íntima para uma transformação. Programa Umbanda Sem Fronteiras, todos os sábados, de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da Rádio Metropolitana, em 1090 kHz. E hoje, no quadro Transformando, trazemos aqui para vocês, queridos irmãos ouvintes, mais um caso, no mínimo, curioso. Vejam bem, dirigente de um centro de Umbanda traz uma médium, no caso leva, uma médium em desenvolvimento que desmaia com frequência e tem comportamento infantil e amedrontado. Olha só que loucura. Chegando na clínica Nise da Silveira, lá no nosso professor Humberto, a moça comporta-se de forma arredia, movimentando as mãos com trejeitos parecidos
com os de crianças especiais. É isso mesmo, professor? Foi sim, Luiz. Aliás, quando ela se apresentou, ela estava com um comportamento tão parecido de um autista ou de alguém com esse comportamento que eu achei que ela fosse a portadora da patologia. Mas aí, com a outra senhora explicando que ela estava desenvolvendo aquele comportamento nos últimos tempos, e mais especificamente quando elas estavam próximas. E ela estava preocupada, tentou e não conseguiu descobrir o que era. Então levou até lá para que nós pudéssemos, através da terapia, ajudar a encontrar a solução para esse problema. O professor Humberto estava falando, dona Flávia, minha esposa e dirigente espiritual, Flávia Barros, e eu quero até, vamos assim dizer, claro que é muito difícil para nós, né? Seria tentar identificar o que exatamente essa moça tinha. Mas eu queria entrar por um outro caminho, que não é exatamente no caso da moça. Eu queria falar sobre um outro assunto, que ele é bem interessante. Ele diz o seguinte, eu acho que, eu acho que foi inclusive no programa de aniversário que nós tivemos aqui na rádio, eu escutei o nosso querido e adorado irmão Doté Alexander de Oxóssi, que logo depois aqui do nosso programa entra com este maravilhoso veículo de comunicação das tradições afro, que é o Oxóssi Caçador de Riqueza, um programa maravilhoso, imperdível, todos devem ouvir, logo assim termina o programa Umbanda Sem Fronteiras, né? Que é o candomblé tratado de forma absolutamente séria e equilibrada, né, gente? Mas esse irmão, Doté Alexander de Oxóssi, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, né? Ele disse assim, Luiz, um terapeuta holístico junto a vocês, ajudando nesse trabalho de favorecer a humanidade. Isso, em tempos remotos, isso poderia soar de uma outra forma. Ou seja, você imagina, um dirigente de um centro de Umbanda que pega uma médium sua e leva para uma outra pessoa, porque muitas vezes, e eu acho que isso acontece, não tem a menor dúvida com o professor Humberto também, muitas vezes o que a gente quer, tamanha é a nossa pureza de propósitos, é que a pessoa fique boa, não importa se ela vai ficar boa através da Umbanda, do candomblé, da terapia retropsíquica, do kardecismo. A gente quer ver o ser humano, aquele ser espiritual que está encarnado ali, tendo as suas provas, as suas expiações. O que a gente quer é exatamente isso, que ela fique boa, não importa. O nosso orgulho, a nossa vaidade, isso não pode jamais existir. O ser humano é prioridade número 1. Nós não podemos entrar por aí. Eu tenho certeza que poderia passar na cabeça de alguém e dizer assim, mas como é que pode um dirigente de um centro de Umbanda, então o que ele está fazendo lá? Não é assim não, gente. Nós somos líderes de um segmento, nós não somos semideuses. Muitas vezes as coisas fogem da nossa mão. Nós não temos ainda, muitas vezes, a percepção do que aquela pessoa lhe passou. E às vezes, numa terapia retropsíquica, que é um trabalho espetacular que o professor Humberto Vieira desenvolve já há muitos anos, quem sabe essa pessoa não consegue. E quantos a gente sabe que foi para a mão dele e se curou? E quantos o professor Humberto Vieira mandou lá para o TEL e realmente tiveram uma melhora significativa? Então, como é que você vê isso, minha querida esposa Flávia Barros? Luiz, ninguém é autossuficiente, né? Eu acho que todos nós precisamos um do auxílio do outro. Nós precisamos. É uma corrente, não é isso? É uma corrente. Nós, inclusive, fizemos um estudo essa quarta-feira, né, uma quarta-feira dessas lá no TEL, onde nós falamos sobre isso. Todos nós precisamos um dos outros. Estamos aqui para aprendermos. Estamos estagiando, Estamos estagiando. Não sabemos tudo, aliás, não sabemos nada. Nós não sabemos nada. Nós estamos, cada dia nós aprendemos um pouquinho com as situações, né? Então não é justo, muitas vezes por conta de um orgulho, de uma vaidade, nós deixarmos as pessoas sofrerem porque você não quer mostrar para ninguém que você não conseguiu
resolver aquela situação. Muitas vezes as coisas fogem realmente ao teu alcance. Você não é para ser seguido de uma outra maneira. Ponto. Não é vergonha para ninguém. Não é vergonha para ninguém dizer não sei, me ajuda. Não é vergonha. Então nós temos que acabar com isso. Nós temos que nos unir, sim. No momento de dificuldade, professor Humberto, seja lá quem for, vamos pedir ajuda. O importante é a gente conseguir resolver o problema, seja com você, seja com algum irmão, seja com quem for. O importante é nós conseguirmos um resultado positivo. E esses sintomas, deixa eu só te perguntar isso antes de passar para a Luciene Oliveira, esses sintomas, só para a gente fechar o teu comentário, você acha que, independentemente da forma como foi tratado, isso aqui com certeza é uma consciência intrusa aí na vida da nossa irmã, não é isso? É um resgate, né? Uma consciência intrusa e com certeza algo que foi mal resolvido em outra vida, né? Com certeza. Com certeza. E aí acaba estourando na mão do nosso querido professor Humberto Vieira para ele poder descascar Graças a Deus que nós temos hoje esse trabalho aí que consegue, né? É verdade. Lu, desmaios com frequência, comportamento infantil e amedrontado. A moça, a médium, né? Vamos dizer, como é que, nesse momento, eu acho que você é uma pessoa que você pode falar muito bem sobre isso, a pessoa estando como médium de um terreiro de Umbanda, a pessoa vivendo nesta situação, não é o momento dela doar, é o momento dela receber. Ela primeiro precisa se curar para poder voltar a trabalhar. Como é que você vê isso? Que eu tenho certeza que você tem um histórico aí para nos passar a experiência, né, Lu? Com certeza, Luiz. Tudo tem seu tempo, né? Doente não cuida de doente, né? Tem que primeiro se tratar e para poder começar a levar o que é de bom. E como estávamos falando anteriormente, onipotente só Deus, né? Sem dúvida. Às vezes, infelizmente, em todo segmento religioso, encontramos ainda aquelas pessoas que se acham Deus, né? É verdade. A realidade é essa. E nós, como a mãe Flávia falou, estamos no caminho aí, todos estamos um mais adiantado do que o outro, mas não importa. Se todos nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos no mesmo degrau. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Um pouquinho mais adiantado para subir, o outro não querendo subir, mas estamos todos no mesmo caminho. Sem dúvida nenhuma. Você arriscaria um palpite aqui no caso da nossa irmã? O que poderia ser? Não, deixa com o professor. É mesmo, é? Olha, meu querido irmão, professor Humberto Vieira, confesso a você que eu acho que isso seria algo assim comum, né, em termos de opinião, né? Consciência intrusa. Mas para por aí. E depois disso, o que aconteceu? Conta para nós. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da minha emoção. Eu tenho um carinho muito grande por vocês sabem disso. Mas coisa rara você assistir 2 dirigentes de um centro de Umbanda, o TEL, Luiz Fernando Barros e Flávia Barros, no depoimento de humildade dela, compreendendo que não somos deuses e que a união faz a força. Com certeza. No momento em que você compreende que sempre nós precisamos de mais alguma coisa, né, é um momento de crescimento. O meu respeito cresce muito mais ainda por vocês do que sempre foi, grande, agora maior ainda. Mas o caso dessa nossa irmã, a princípio eu também pensei se tratar ali de um espírito especial. E até eu conduzi como se fosse uma consciência intrusa de um espírito especial. Mas só mais na frente que a gente foi descobrir. Essa dirigente, ela fez um aborto há muito tempo. Essa médium, aliás. Essa médium, não é a médium que estava em desenvolvimento, não. É a dirigente. Ela fez um aborto na sua juventude. Compreendi. E o espírito feminino era um espírito feminino de uma menina, que se manteve no plano espiritual ainda, guardando a última aparência de menina, aguardando para reencarnar. Porque no momento que você vai reencarnar, você sofre uma constrição e você diminui ao tamanho de um bebê para que você entre em ligação. Não é que você vá para dentro da barriga, mas que você entre em ligação com a mãe. Neste caso, ela manteve, depois do aborto,
Ela manteve a aparência de menina, como foi a sua última encarnação. E ela sempre próxima. E havia uma rejeição natural dessa mãe, dessa dirigente, porque eram espíritos que andaram se digladiando no passado, né? Então, o que aconteceu? Com aquela jovem que estava desenvolvendo a mediunidade, era muito próximo dela, ela encontrou, através da jovem, uma forma de ficar próxima daquela que seria sua mãe, que ela queria que fosse sua mãe. Interessante, hein? Todos nós temos espíritos de afetos ou desafetos, e principalmente aqueles espíritos que nos prejudicaram, estão arrependidos e agora ficam perto da gente, querendo uma oportunidade de voltar, que era o caso daquele espírito. Ele queria uma oportunidade de estar próxima dela, né? Lógico que foi tentado fazer uma compreensão, aquilo tudo está em trabalho ainda está em terapia, mas já há uma compreensão e o comportamento mudou. A pessoa parou de desmaiar, até porque agora já sabe, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você agora sabe, quando você sente aquilo, quem é e por quê. Você bloqueia mentalmente. Não, você não pode dar passividade por mim. Porque tem espírito que se bobear, né? Vamos supor, tem um espírito que te ama, Luiz Fernando, quer ficar com você. Tá aqui do meu lado. Ah. Tá aqui do meu lado. Não é a Flavinha, não é a nossa Flávia Barro. Um espírito que te ama, ele quer ficar com você. Toda oportunidade que ele tiver de ficar próximo de você, ele vai. E se tiver alguém que tenha mediunidade, que está próximo de você, e ele puder usar essa mediunidade, ele vai se encostar, vai ali, porque, como diz Paulo de Tarso, né? Estamos cercados por uma nuvem de espíritos. Todos nós, e essa nuvem são justamente os espíritos familiares e aqueles com os quais nós nos comprometemos no passado. Maravilha, maravilha, maravilha. Eu adorei. E olha, vou dizer uma coisa para vocês, viu, gente? É fantástico. A espiritualidade é uma coisa especial e eu costumo sempre dizer que é por isso que a gente precisa realmente ter os pés no chão, né? Uma vez eu escutei um grande espírito nos dizer o seguinte, que quando pensamos que sabemos todas as respostas da vida, a espiritualidade muda as perguntas para que conheçamos algo de novo. E foi exatamente o que aconteceu hoje com esse quadro, com esse caso, e vamos que vamos, né? Eu queria só lembrar a vocês que na próxima segunda-feira, depois de amanhã, nós teremos a grande gira festiva em louvor aos ciganos de Umbanda, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Tá certo, gente? Não esqueçam, 8 horas da noite, a abertura dos portões. O Templo Estrela do Oriente está na Rua Goiás, 548, Piedade. Informações, 2597-1323, 2597-1323. Encerramos o quadro Transformando. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já voltamos com os recados da semana aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Balaroeju, Exu Omosba, Fogo em Epatacuri, Fogo é Orixá. O melhor para a sua empresa e o seu terreiro você encontra na GQD Publicidade. Arte final, website, fanpage, banners, panfletos, agenda do mês, material de divulgação digital e impresso, por um preço que cabe no seu bolso. Ligue e comprove. 3064-6023, 3064-6023 ou por e-mail comercial@gqd.com.br.
alavanque a sua empresa, aumente a divulgação do seu terreiro. GQD Publicidade, há 10 anos fazendo a diferença. Lu, conta pra mim essa palestra que nós vamos ter em junho agora sobre os nossos compadres, não é isso, Lu? Isso aí, não percam. O Templo Estrela do Oriente convida para a palestra gratuita Exu, o tradutor do incompreensível. O palestrante é o nosso querido dirigente Luiz Fernando Barros, dirigente espiritual do Templo Estrela do Oriente, no dia 7 de junho, um sábado, às 15 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou pelo site www.temploestreladooriente.com. Viajar é a melhor maneira de se divertir e de se instruir. E viajar barato agora é com a Elis Tour, agência de viagens e turismo. As menores tarifas aéreas nacionais e internacionais do mercado, pacotes turísticos, excursões e muito mais. Compare e comprove. Ligue 2542-6040, 2542-6040 e programe sua próxima viagem comigo. 2542-6040, 2542-6040. Elis Tour Turismo. A vida é pequena, mas o mundo é grande. Meu querido irmão Alexandre Bahia, fala para nós sobre o Lar de Amparo Tereza Cristina. É isso aí, Luiz. Colabore com o Lar de Amparo Tereza Cristina. Esta casa abriga 60 idosas e elas precisam da nossa ajuda. Suas maiores necessidades são fraldas e absorventes geriátricos, luvas de procedimentos, gêneros alimentícios e de limpeza geral. E as doações podem ser entregues na sede do Amparo Tereza Cristina, na rua Magalhães Castro, 201, Riachuelo, Rio de Janeiro. Informações 2241-8065, 2241-8065. Prepare-se, porque vem aí o segundo encontro Os Umbandistas no século XXI, Atitudes e Sentimentos. Dia 25 de outubro, na sede da União Espiritista de Umbanda do Brasil, Rua Conselheiro Augustinho, 52, em Todos os Santos, Rio de Janeiro. Palestrantes já confirmados: Robson Pinheiro, Vanderlei Oliveira, Etienne Salles, Professor Humberto Vieira, Gregório Brandão e Luiz Fernando Barros. Uma realização do movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Lu, fala pra mim que segunda-feira vamos ter a grande sessão festiva dos nossos queridos ciganos de Umbanda, Lu. Isso mesmo, Luiz. Próxima segunda-feira, dia 26 de maio, às 20 horas, grande gira festiva em louvor à falange espiritual dos ciganos de Umbanda. E ainda homenagem a Santa Sara Kali, a padroeira do povo cigano. Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade. Informações 2597-1323. 2597-1323. Lembrando que a abertura dos portões se dará às 6 horas da tarde e haverá ainda passes com as entidades ciganas incorporadas. Arriba, povo cigano! Opcha! Maravilha, maravilha. Meu irmão ou minha irmã que nos acompanha neste programa, vejam bem, se já lhe disseram que você precisa desenvolver a sua mediunidade, se você busca um sentido, uma ocupação para a sua vida, ou se estão acontecendo coisas sem respostas na sua trajetória, aí vai uma super dica para você. A partir de 1º de junho, estarão abertas as inscrições para a 13ª turma do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico, a doutrina e a evangelização na Umbanda e muito mais. Todas as quintas-feiras, a partir de 10 de julho,
das 20 às 22 horas, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323. E agora você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras sem sair de casa, à distância, na frente de um computador. Inscrições e informações pelo site www.aumbandasemfronteiras.com ou ligue agora para 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Meu querido irmão Alexandre Bahia, você tem uma dica aí preciosa para os nossos ouvintes, não é isso, Bahia? Muito boa, Luiz. Você que é nosso ouvinte fiel e gosta de receber bons ensinamentos, aí vai uma importante dica. Todas as edições do programa de rádio A Umbanda Sem Fronteiras, desde a época da outra emissora, agora estão disponíveis no YouTube. Acesse youtube.com. Programa A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé. Maravilha, maravilha. E como segunda-feira agora, hoje dia 24, depois de amanhã, né? Nós teremos uma grande sessão festiva em homenagem à falange espiritual dos ciganos. Nada mais justo do que trazermos a música sagrada da nossa grande cigana Eleonor. Arriba, cigana! Maravilha, ela vai chegar contente segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, na grande gira festiva em homenagem aos ciganos de Umbanda. Lembrando que a abertura dos portões às 6 horas da tarde, Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade. Nós vamos rapidamente a um bloco comercial e já estamos retornando com o quadro Saravá Umbanda aqui no Templo Estrela do Oriente, aqui no programa A Umbanda Sem Fronteiras. Conheça o Templo Estrela do Oriente, a casa da cabocla Jurema da Praia. Sessões públicas de caridade todas as segundas-feiras às 8 horas da noite e todo primeiro sábado de cada mês às 6 horas da tarde. Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. Informações 2597-1323, 2597-1323 ou www.temploestreladooriente.com. Não perca seu tempo procurando artigos para Umbanda, Candomblé, esoterismo e religiosos em outro lugar. Só o Miro tem os menores preços no atacado ou no varejo. Ligue e confira. 3351-7555, 3351-7555. O Miro tem 47 anos de tradição e milhares de produtos à sua escolha. Avenida Braz de Pina, 2271, Vista Alegre. Pedidos 3351-7555, 3351-7555. Amar alguém na encruzilhada. Participe do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Rituais, mediunidade, incorporação, orixás, entidades, trabalhos espirituais, o desenvolvimento mediúnico e muito mais. Todas as quintas-feiras, das 8 às 10 da noite, no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548 Piedade, Rio de Janeiro. E você também faz o curso A Umbanda Sem Fronteiras à distância. Acesse www.aumbandasemfronteiras.com. Informações 2597-1323, 2597-1323. Curso A Umbanda Sem Fronteiras, desmistificando a nossa fé.
Se você sofre de transtornos cuja causa a medicina não consegue descobrir, o professor Humberto Vieira atende agora em novo endereço. Clínica Holística Nise da Silveira, Rua Conde de Bonfim, 44, Sala 901, Tijuca, Rio de Janeiro. Telefone 4107-7295. 4107-7295. Fale com o professor Humberto Vieira e seja feliz. Registro na Associação Brasileira dos Terapeutas Holísticos 710. Participe do Mirua, movimento intrarreligioso Umbandistas do Amanhã. O Mirua trabalha por uma renovação das referências comportamentais nas nossas comunidades de terreiros. Acesse www.mirua.com.br. Movimento Intrarreligioso Umbandistas do Amanhã, Mirua, rumo à regeneração. Saravá Umbanda. Saravá Umbanda, Umbanda Saravá. No programa Umbanda Sem Fronteiras, Saravá Umbanda, o dia a dia nos terreiros, as dúvidas e a doutrinação. Atenção! Este veículo de comunicação é reconhecido pela AMA, Associação Nacional de Mídia Afro, pelo seu comprometimento com a responsabilidade e a ética da cultura afro-brasileira. Saravá, todas as pombagiras, gira! Girei! Cigana, sua banda está em festa, ela está toda florida, vem na banda trabalhar. E ela vai vir na banda trabalhar com certeza, depois de amanhã, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro, a grande sessão festiva dos ciganos e ciganas de Umbanda. Estão todos os nossos irmãos devidamente convidados, não é isso? E o programa aqui é aquele denominado A Umbanda Sem Fronteiras. Todos os sábados de 21 às 22 horas, aqui pelas ondas da rádio metropolitana em 1090 kHz. Meu irmão que deseja participar, não esqueça, mande seu e-mail para programa@aumbandasemfronteiras.com, programa@aumbandasemfronteiras.com, e tire a sua dúvida sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda, e vamos caminhar dentro do sentido da evolução. Por falar em evoluir, vamos para o quadro Saravá Umbanda, e a minha querida irmã Luciene Oliveira tem aqui a primeira pergunta do dia, Lu. Isso, Luiz, é do André Walsh. Na realidade, é uma continuação que, infelizmente, no programa passado não deu tempo de você dar a sua opinião. É verdade. Lembra para nós qual é a pergunta. É assim, podemos chamar assim como incubado um processo de obsessão onde o obsidiado fica com o vírus do obsessor em seu campo espiritual por um determinado tempo antes que ele comece a iniciar suas manifestações maléficas, ou esse processo ocorre de imediato? O meu querido irmão André, exatamente no programa passado, nosso Saravá Fraterno, não tivemos tempo de responder. Veja bem, como diz o nosso querido professor Humberto Vieira, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Então o que acontece? Tudo aquilo que hoje está refletindo na nossa trajetória terrena, seja um processo obsessivo, seja o que for, né? Normalmente isso é herança de outras vidas. Ou então, algo que você produziu nesta encarnação. No caso específico de um processo obsessivo, veja bem, eu vou dar um exemplo que eu acho que ele vai deixar assim, bem claro para todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse momento. Vamos falar, por exemplo, do alcoolismo, né? O alcoolismo, todos nós sabemos que ele, antes de ser um problema orgânico, ele é um problema espiritual, isso é indiscutível.
Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa não consegue se curar. Por quê? Porque a pessoa não trata a causa primária disso, que é o espiritual. A pessoa vai, vamos dizer assim, apenas e tão somente tentar resolver numa fração episódica da sua existência, que é quando a ciência terrena vai ministrar lá uma série de questões, de remédios, etc, etc e tal. Quando você consegue a cura através de uma parte espiritual, você está curado? Sim, você está curado, mas está curado até a página 15. Vê se você entende o que eu quero dizer. Porque vamos chamar numa linguagem assim bem clara, bem fácil para a gente entender, aquele bichinho que é esse obsessor que você está dizendo, né? Ou seja, o vírus, o grão de mostarda, o grão de areia que é a doença, aquilo ali fica quietinho ali dentro. Ela está adormecida. Por quê? Porque você conseguiu domar as suas más inclinações. Tanto positivo como negativo, ele está sempre dentro de você. Só que cabe a nós, exatamente, escolher qual é o polo da vibração que nós vamos alimentar. Se é o positivo ou se é o negativo. Se for o positivo, a gente não tem com que se preocupar. A gente vai fornecer combustível para aquela vibração sutil, maravilhosa, sagrada, e vamos em frente, mas aquela questão fica ali armazenadinha. Amanhã ou depois, quando você não vigia seus pensamentos, suas palavras, suas ações, e volta a cair num determinado, vamos dizer assim, numa determinada trajetória cujos propósitos não refletem a vontade superior, o que acontece? Sem dúvida nenhuma, aquilo que está lá armazenado dentro de você, aquilo pode novamente eclodir. Por quê? Porque existe uma situação que ela é fundamental. O espírito obsessor, no caso específico desse exemplo que eu dei, que é o alcoólatra, né? Ele não encontra aqui, ou melhor, lá no plano espiritual, ele não encontra a sua contraparte etérica. Ou seja, ele não encontra o produto lá, o elemento, a bebida lá não existe. Então o que acontece? Se ele não encontra lá, ele vai ter que buscar uma associação espiritual com alguém aqui embaixo para que ele possa exatamente continuar, entre aspas, se alimentando dessa contraparte espiritual. E aí, se você tem aquele grãozinho de areia lá armazenado, se você não vigiar seus pensamentos, palavras e ações, não domar as suas más inclinações, num processo que transcenda as encarnações, isso um dia pode voltar. Isso um dia pode voltar. E quem diz o alcoolismo diz qualquer outro tipo de processo obsessivo. Então nós estamos curados até a página 15, enquanto a gente continuar trilhando o caminho proposto por Deus. Se um dia a gente quiser desviar desse caminho, meu amigo, mas pode voltar tudo com certeza. Tá bom? Acho que dessa forma eu deixei bem explicadinho aí. Fala, Lu, uma próxima pergunta. Bom, Luiz, a Luísa Regina dos Reis Rocha, o Marcos Alexander Ribeiro Pinto e muitos outros ouvintes, eles mandaram, devido a uma situação há mais ou menos 2-3 semanas atrás, eles mandaram perguntas que é sobre o seguinte, sobre uma decisão da Justiça que não reconhece a Umbanda e Candomblé como religiões. O juiz responsável afirmou que na sentença de Umbanda, que Umbanda e Candomblé não contêm os traços necessários de uma religião. Aí, todos, claro, querem saber a sua opinião sobre isso. Bom, meus queridos irmãos, como é o nome dela? A Luísa Regina dos Reis Rocha. Olha, por acaso, minha prima, viu? Minha prima, aquele abraço para você, saúde, que Oxalá te abençoe, a tia, minha tia, ao Iaguinho e ao Marcos Alexander, que é um irmão nosso lá do Templo Estrela do Oriente, e todos os irmãos que mandaram, um grande abraço para vocês. Meus irmãos, vejam bem, vamos entender aqui uma coisa. A nossa querida religião de Umbanda, assim como todas as outras de matrizes africanas, desde que elas se entendem materializadas neste plano terreno, elas sofrem
toda sorte de preconceitos, de violências, etc. e tal. Nada disso é novo. A grande prova disso é, por exemplo, vamos dar um exemplo apenas, né? Você pega o dial desse radinho que você está escutando em casa, você corre o dial aí para outras emissoras, né? Cuja segmentação muitas vezes pertence a outras religiões, você vai ver que a ignorância espiritual, eu não digo nem a intolerância, a ignorância espiritual, ela permeia, ela campeia, vamos dizer assim, ela é fato há muitos anos, ela é um fato notório, todos os dias, todas as horas, isso aí não tem novidade nenhuma. Só houve esse clamor público por isso ter partido de um juiz. No meu caso, já que vocês estão me perguntando a minha opinião particular, eu vou dizer o seguinte: em primeiro lugar, para mim não tem nada de novo. O que esse juiz fez, todos os dias, a gente já sofre, entre aspas, né? Então, para mim não tem nada de novo. Acho que não tirou pedaço, nem de mim, nem da nossa religião, essa manifestação dele. Não temos que nos importar com o que o plano terreno pensa sobre a nossa religião, e sim o que o plano espiritual pensa e nos proporciona através dela. Eu acho que isso é fundamental. Além disso, como disse aqui a minha querida irmã Luciene Oliveira, me parece que foi até no programa passado, o que nós precisamos verdadeiramente é fazer o que o mestre mandou quando esteve aqui encarnado: lavar o nosso copo primeiramente por dentro. Isto quer dizer o quê? Nós precisamos, nós como umbandistas, como candomblecistas, como militantes das tradições afro, nós primeiro temos que nos regenerar, nos reformar. Como? Primeiro, nos respeitando, andando de mãos dadas com seu irmão de credo. Porque enquanto nós não tivermos respeito um pelo outro dentro do nosso segmento religioso, não adianta a gente querer sonhar com um respeito interreligioso de uma outra religião de fora para dentro. Isso é uma utopia, não vai acontecer nunca. Então nós temos que primeiro trabalhar a nossa modificação dentro do nosso segmento, que é o que o movimento intrarreligioso umbandistas do amanhã prega. Intrarreligioso, dentro do nosso segmento. Através de quê? Evolução intelectual, transformação moral. Aí sim, a tão sonhada união vai acontecer. Aí o que vai ocorrer no futuro? Nós não vamos, no dia que nós nos respeitarmos, nós não vamos precisar nos impor para a sociedade. Isso já será algo automático. Entendeu? Você quer ver uma coisa? Se hoje o poder público nos chama, por exemplo, para conceder um benesse que concede, por exemplo, a Igreja Católica ou qualquer outro segmento, quem é que pode falar pela religião de Umbanda? Me diz uma pessoa. Não existe. Não existe. Então, mas a Umbanda não pode ter aquele que vai falar sobre ela, porque são vários ritos, são vários... Tá tudo bem, isso não vai se modificar. Mas a Umbanda, enquanto religião, ela está inserida na sociedade. A sociedade precisa saber quem é que pode falar por ela, inclusive num caso desse. Porque agora o que vai acontecer? Agora vai pipocar, e vai aparecer federação disso, federação daquilo, federação daquilo, federação daquilo. E quem é que fala realmente em nome da Umbanda? Né? Aí é sacerdote disso, sacerdote daquilo, cada um dá o seu pitaco. Se acontece com a religião católica, por exemplo, no carnaval, de se usar um valor sagrado da religião católica, o que acontece? Aparece lá um advogado que é o que fala pela religião católica. Pronto. E trata a questão no âmbito que tem que ser tratado. Jurídico, não tem esse clamor todo. De dentro da religião católica para fora. Acabou. Então o que está precisando, o que está faltando na gente, que nunca houve, nunca aconteceu? Organização. Só que essa organização, para existir, precisa haver união. E união não existe. Entendeu, gente? Agora, olhando o aspecto espiritual, além do que a Luciene Oliveira falou na semana passada, uma ocasião, eu me dirigi a uma entidade na casa onde eu me iniciei, uma das grandes entidades da Umbanda,
e perguntei a ela sobre a intolerância interreligiosa vindo de uma outra religião para cima da nossa, como nós deveríamos agir. Esse caboclo disse assim para mim: meu filho, você com certeza absoluta pode acreditar que o tempo, e somente ele, dará o devido valor àqueles que o tiverem. Siga o seu caminho, não se preocupe com a ação dos outros. As ações alheias serão julgadas no momento certo. Ponto. Caboclo Aimoré falou para mim, está falado, e vamos seguir em frente, gente. Vamos fazer a nossa parte, vamos trabalhar, vamos ser fraternos com os nossos irmãos de credo, de segmento, vamos nos respeitar, vamos nos unir. Olha aí, está aí uma oportunidade incrível, dia 25 de outubro, um sábado, lá na União Espiritista de Umbanda do Brasil, a Casa Máter da Umbanda. Está lá, olha, a instituição está com o seu imóvel penhorado pela prefeitura e ninguém sabe disso. A maioria não sabe disso. O imóvel do Zélio lá em São Gonçalo lá foi derrubado. Depois que foi derrubado, todo mundo gritou. Mas cadê a união? Então tá aí, olha, o evento dia 25 de outubro. Vamos lá para a gente ouvir o que a gente precisa fazer sobre aquele chão sagrado cuja fundação foi determinada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Vamos lá ouvir. 25 de outubro, sábado, a partir de 9 horas da manhã, o segundo encontro, Os Umbandistas no século XXI, atitudes e sentimentos, é o que nós vamos falar lá. Tudo aquilo que a gente precisa se transformar por dentro. Tá certo, meu querido irmão, meus queridos irmãos que me mandaram aí? Isso aí não nos atinge. O que vem de baixo não nos atinge. A gente já não ouve falar isso desde pequenininho? Então vamos embora, vamos em frente. Bem, encerramos, eu me alonguei, né? Encerramos o nosso quadro Saravá Umbanda no dia de hoje. E como nós teremos na segunda-feira uma grande gira festiva em homenagem aos nossos ciganos de Umbanda, nada mais justo do que procedermos uma homenagem para esta maravilhosa legião de espíritos. Ariba, povo cigano, Otcha! Há 4.000 anos ouve-se falar dos espíritos do vento, da noite e do dia. Fortes, corajosos, formam a força de um povo ou a energia de uma falange. Nômades, movem-se como as ondas, como os rios, como os ventos, na estrada infinita. Estão em toda parte. Chegam e partem rápido, ofegantes, deixam traços inquestionáveis no tempo e na luminosidade do arco-íris. Com o violino, permitem-nos ouvir o inaudível som das flores se abrindo, do sol nascendo e aquecendo a terra, e da grama bebendo o orvalho da noite. Com o sapateado, a lua cheia se encanta, a mãe terra sente o lamento e transforma as relvas das campinas em profunda natureza. Com a fogueira a queimar, decifram o que dizem as labaredas, pois é na chama do fogo que são revelados os mistérios do mundo. Na terra, sacrifícios, lutas, discriminação e sofrimentos contados na história formam a grande glória. No astral, fé, amor, carinho, sabedoria, luta para o bem e caridade, resignação, aprendizado e força de vontade. Suas energias oriundas do passado, presente e futuro entrelaçados. Na força da canção, resumo de lágrimas, nossas almas vibram. Vestidos de amor e paz, girando,
tomam muitas formas. A energia, representada no amor e na natureza, transmite a serenidade, a paz, pois a bondade é o aroma que exala daquele ego. O colar de ouro, o brinco dourado, a sandália de prata, nas linhas da vida contidas nas mãos, desvendando mistérios, a promessa se faz presente. Nas idas e vindas, na mística madrugada, um olhar os procura. Passam-se as horas e lá estão, belos como a rosa. Eles existem, assim como existe Deus, porque através dos ensinamentos encontramos a razão de vivermos e existirmos. Não, eles não são o vento, são os filhos do vento. Salve a grande força da falange espiritual dos ciganos de Umbanda. Arriba, povo cigano! Optcha! Dona Flávia, minha querida esposa, para o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos ouvintes. Boa noite, família Tel. Que possamos estar juntos na próxima semana, com axé, com muita luz da espiritualidade. Meu querido irmão, professor Humberto Vieira, o seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, pessoal do estúdio, nossos amigos, queridos amigos de casa, a nossa família Tel. E lembrando sempre que somos herdeiros de nós mesmos. E olha, já que a Dona Flávia falou sobre axé, minha querida irmã Luciene Oliveira, hoje, dia de Santa Sara, né? Falou de Santa Sara, falou de axé, não falou, Lu? Com certeza, Luiz. Um dia muito importante para todo o povo cigano de Umbanda, dia da padroeira dos ciganos, da nossa padroeira também, com certeza, né? Claro. E que nessa vibração do povo cigano, de alegria, de perseverança, que possamos nos manter assim. Um grande abraço fraterno à nossa família Tel, aos nossos ouvintes, e que possamos manter essa vibração, Luiz, essa vibração de alegria, com né? certeza. Que sempre o povo cigano nos traz, sem dúvida, de determinação e de esperança. Sem dúvida nenhuma, Lu. Meu querido irmão Alexandre Bahia, você que está aí manipulando também essas vibrações aí dos ciganos de Santa Sara, seu boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, queridos irmãos da mesa. Boa noite, família Tel, queridos ouvintes. Que nosso Pai Oxalá possa abençoar a todos e também fique com as bênçãos de Santa Sara Kali. Com certeza. Santa Sara, que uma vez me perguntaram, né, se havia um sincretismo dela dentro da Umbanda, né? Na nossa visão doutrinária, não existe propriamente um sincretismo, mas nem por isso ela deixa de estar presente em vários pontos cantados na Umbanda para os nossos queridos ciganos e ciganas. Inclusive, esses pontos serão cantados depois de amanhã, segunda-feira, 8 horas da noite, lá no Templo Estrela do Oriente, quando teremos uma grande sessão festiva em homenagem aos ciganos de Umbanda. Vocês estão todos convidados, Rua Goiás, 548, Piedade, Rio de Janeiro. Para vocês que ficam nessa vibração maravilhosa dos ciganos, das ciganas, de Santa Sara Kali, olha, o nosso axé, o nosso abraço fraterno, até o próximo sábado, se Oxalá assim o permitir, e fiquem com Deus.